E aí, galera? Legal, boa tarde. Pessoal, tô aqui querendo fazer um pequeno vídeo aqui sobre a questão dos tempos verbais da nossa salvação, tá certo? Muitos se perguntam, né, quando que isso acontece, aonde acontece a salvação, aquela ideia lá quando se estuda em teologia Ordo Salutis, né? Eu tenho que entender, no que diz respeito à soteriologia, né, que é a doutrina a respeito da salvação, alguns aspectos importantes. Primeiro, eu tenho que entender que a salvação vem de Deus e não do homem. Eu devo entender que a salvação nasceu no céu e não na terra, né? E a salvação ela é sobretudo resultado da graça de Deus e não da obra humana. E eu tenho que entender ainda que a salvação ela é inteiramente pela fé e não por mérito. Eu tenho que entender que a salvação tem sua fonte em Deus, tem o seu meio e fim em Deus. Deus ele é o início, meio e fim da nossa salvação. A Bíblia diz que por ele, por meio dele, para ele são todas as coisas, né? De acordo com Berkoff, ele fala que o Pai elaborou a salvação antes dos tempos eternos e o Filho consumou esta salvação lá na cruz e o Espírito Santo ele aplica de maneira eficaz esta salvação na minha vida, nos nossos corações. Então a nossa salvação ela é um fato, né? Eu tenho que entender isso, que é uma realidade, porém ela é um processo e ela também, ao mesmo tempo, é uma expectativa na vida de todo crente, né? Nós entendemos, por assim dizer, que a salvação, ela, portanto, ela é passada, presente e futuro. E é sobre esses tempos verbais aqui da nossa salvação que eu quero trabalhar aqui. A primeira coisa que eu quero ver aqui é sobre os tempos. Vamos ver aqui, primeira coisa aqui, com respeito à justificação, nós já fomos salvos, portanto já está no passado. Aqui a ideia da ordem de salutis, pessoal, são vários passos. Se fosse falar de eleição, né, fosse falar de pré-ordenação, nos eternos desígnios de Deus, fala de muitas coisas. Hoje eu vou falar somente apenas da justificação, da santificação e da glorificação. Mas, de acordo com a ordem salutis, que é a ordem da salvação, existem uns caminhos, uma ordem mais sistematizada, tá certo? Então, o que é que eu quero dizer com respeito à justificação, que nós já fomos salvos, que é uma questão já lá no passado? Quando eu falo isso, eu estou dizendo que a justificação ela é algo que Deus ele fez por nós e não em nós. A justificação ela é uma questão que Deus fez por mim e não em mim. Ela não é estética, portanto, né? Ela não é perceptível de maneira assim estereótipa. Deus fez algo por mim e não por mim. Ela acontece fora de mim, não tem nada a ver com a minha realidade interna, né? Porém, esta justificação, ela muda a nossa posição diante de Deus e não a nossa vida interior. Ela acontece lá no tribunal de Deus e não, vamos dizer assim, lá nos recônditos da nossa alma, por exemplo. Então eu devo entender que quando eu creio em Cristo, eu sou imediatamente justificado junto ao trono de Deus. Então a minha dívida ela é paga, a minha culpa ela é cancelada e os nossos pecados são assim cobertos. E nós somos agora declarados justos, né, mediante a obediência perfeita, não minha, mas a obediência de Cristo e a sua morte substitutiva, né? Então a justificação ela é um ato forense, né? Ela é legal, ela é judicial, é algo que é real. Ela acontece uma vez. Você não ficar pensando aí e se desvia, volta de novo, aí volta, para a igreja, ora por mim, pastor e tal. Não, ela é uma única vez, ela acontece uma só vez. Então, nós somos justificados com base na obra de Cristo, tá bom? Jesus foi que pagou a nossa dívida, né? Ele é o nosso fiador, foi ele que morreu por mim, foi ele que morreu no meu lugar, né? Foi ele que morreu como nosso representante. Então, a palavra do Senhor é bem clara, existe um versículo clássico lá em Romanos 8, né, que diz que agora já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aqui
Esse texto basicamente fala de salvação, mas no aspecto da justificação. Então, toda aquela obra infinita de Jesus no que diz respeito à sua justiça, toda a justiça que é infinita de Cristo, todo o sumo bem de Cristo, foi depositado na conta daquele que é justificado. Por isso que a Bíblia diz que agora nós estamos justificados diante de Deus. Isso é um fato passado e consumado. Eu devo entender isso aqui. Tá bom, pessoal? A segunda coisa que eu queria falar diz respeito, como você pode ver, né, à nossa santificação, certo? Então, com respeito à minha e à nossa santificação, nós estamos. Percebe que primeiro ali da justificação, né, eu fui, agora eu estou. Então, lá foi passado e aqui está no presente. Então, a santificação ele é um processo que inicia lá bem antes, na conversão, tá certo? Quando a graça do Senhor, aquela graça especial, não confundir, por favor, graça, né, comum com graça especial, né, naquele momento inicia assim, aí agora a minha santificação. Então ela começa lá no processo da minha conversão e ela só conclui lá na minha glorificação. Então, nós fomos libertos, presta atenção, fomos libertos da condenação do pecado nesse exato momento aí na justificação. Nós fomos libertos, porque o pecado não tem mais poder sobre nossas vidas lá na justificação. Agora, na santificação, nós estamos sendo libertos do poder do pecado. Tá certo? Do poder do pecado. Certo? Isso é muito interessante, porque quando eu entendo que eu estou sendo liberto do poder do pecado nessa santificação, eu vou entender mais lá na frente, quando eu vou estar falando sobre a glorificação, eu serei liberto da presença, né? Essa é a proposta do Louis Berkhoff, tá certo? Eu serei liberto da presença do pecado lá naquele grande dia da glorificação, que é ainda um ato futuro, apesar de já ser uma realidade passada nos eternos desígnios de Deus. Então, a cada dia nós devemos mortificar o nosso velho homem, né, e nos renovarmos do novo homem, isso é a santificação, e nesse processo nós devemos, de uma maneira inequívoca, nos sujeitar a Deus, resistir ao diabo, fugir do pecado e sermos inconformados com este mundo, como diz o apóstolo São Paulo. Né? Então, nessa caminhada da santificação, eu preciso deixar as coisas que para trás ficam. Né? Eu devo me desembaraçar de todo o peso do pecado, né, que tenazmente me rodeia, me assedia, e eu devo olhar agora firmemente para Cristo, sendo transformado a cada dia a sua imagem pelo Espírito Santo de Deus. Então a santificação ela é efetivada pela a instrumentalidade, vamos dizer assim, pelo acesso que eu tenho à sua palavra, né, pela palavra de Deus, né, pela Bíblia e de maneira especial pela ação do Espírito Santo de Deus. Então Deus não apenas me destinou para a glória, mas Ele também me determinou para transformar a minha imagem, né, a imagem de Deus, que é o Rei da Glória. E aí a gente vai estudar em outro momento aí sobre a ideia do Imago Dei, a imagem de Deus em mim. Aquela ideia, será que com o pecado o homem perdeu ou não a imagem de Deus? Ficou alguns resquícios? E aí, como é que fica isso? A gente tem um tempo ainda para trabalhar sobre essa questão. Né? Vamos chegar aqui, concluir já aqui no segundo ponto aqui, que é com respeito à glorificação, nós seremos, exatamente, no futuro, nós seremos salvos, tá bom? Nós seremos salvos. Então a glorificação é a consumação, vamos dizer assim, a coroação final da nossa salvação, da nossa redenção, tá bom? Você entender isso, vai ficar muito fácil você compreender a ideia da ordem salutis na sua vida. Então, quando Cristo vier em sua glória, né, em majestade, a Bíblia diz que nós seremos libertos da presença do pecado. Então, nós teremos um corpo semelhante ao corpo da sua glória, né, e então nós vamos habitar para sempre, reinar para sempre com Cristo, lá nos novos céus, na nova terra. Ali a Bíblia diz, lá em Apocalipse, que não haverá mais lágrima, não vai ter mais dor, que beleza, né? Não tem mais luto, nada vai
nos prejudicar, até porque lá no céu não entra nada contaminado. Então, nessa bem-aventurança nossa, a nossa salvação será completa e final. Então, eu quero concluir aqui dizendo que, embora a glorificação dos salvos seja um fato certo que vai acontecer, ela ainda não é uma realidade histórica na minha vida. Eu ainda não fui glorificado experimentalmente falando. Portanto, isso não aconteceu. Agora, quando que esse acontecimento chegar, aí sim, né, eu vou entender que será uma realidade da minha vida. Agora, só quero dizer que, mesmo que ainda não aconteceu, é um acontecimento futuro, ela já está determinada e segura nos eternos desígnios de Deus. Depois, a gente vai estar fazendo uma videoaula aqui sobre os atributos, né, de Deus. Aliás, sobre os decretos de Deus, tá certo? Há um capítulo em todas as teologias que fala sobre os decretos, os eternos desígnios de Deus. Então, para mim ainda não aconteceu a glorificação, mas no plano de Deus já aconteceu, já é uma realidade. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que todos aqueles que foram justificados, né, e estão sendo santificados, né, na mente e nos decretos de Deus, já foi uma realidade, já é uma realidade. Isso tudo já aconteceu. Por que eu estou falando isso? Porque na ideia de Deus, né, estudando um pouco a doutrina de Deus, o ser de Deus, Deus ele não é esse Deus que tem a ideia de tempo, como nós temos, dos verbos, por exemplo, passado, presente e futuro. Deus ele não foi, Deus não será, Deus ele é. Né? Você vê lá, quando ele fala lá para Moisés, ó, o eu sou, Deus é um Deus presente, ele não conhece o passado e nem o futuro, porque ele é atemporal. Se você estudar um pouco sobre Santo Agostinho de Hipona, vai falar que Deus é atemporal. Então entenda bem essa ideia, tá certo? Então, todos esses processos aí, tanto a justificação, como a santificação, como a glorificação, nos eternos desígnios de Deus, já aconteceram, já é uma realidade. Nós não podemos dizer histórica porque Deus não está aí dentro do tempo, ele é atemporal, tá certo? Então, nós já estamos sendo selados para o dia da nossa redenção, né? Nos decretos de Deus, eu entendo, e você deve entender, como eu já afirmei, nós já estamos lá na glória, e nada, ninguém, tanto no céu como na terra, e nem debaixo da terra, poderá o quê? Nos separar, Romanos 8, né? Do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Né? Então, ao Deus da nossa salvação, querido, né? Portanto, seja a glória somente a Ele para todo sempre, tá bom? Deus abençoe a sua vida, fique aí na paz do Senhor, medita sobre essas pequenas palavras, né? Mas que têm um significado muito interessante. Então aí está o esboço novamente para todos vocês. O tempo da nossa salvação, com respeito à justificação, nós já fomos, com respeito à santificação, estamos sendo, e com respeito à glorificação, nós seremos, tá bom? Pois um forte abraço, Deus abençoe cada um aí, tchau, tchau, e até a